Deus me chamou para ser um evangelista, é o que sou. Eu não peço desculpa por isso. A obra, o trabalho, o ministério, a missão do evangelista é lançar a rede, juntar a colheita. Ele é aquele que limpa. E está no coração, na vida, na alma, no centro do evangelista. Fazer do evangelho o mais apelador no que é possível teologicamente, humanamente, para chamar todos que querem vir. Essa é a alma, a fibra do nosso ser. E ainda assim, se tivermos que ser um verdadeiro evangelista, devemos fazer o que Deus nos chama para fazer e dizer o que Deus nos manda dizer. Nessa noite parece que o que eu prego é o oposto, o contrário daquilo que pode atrapalhar a tão famosa e chamada relação pública. Porque aquilo que eu acho que Deus quer que eu diga nessa noite, muitas vezes não é agradável. Ele traz à tona de uma forma forte, fria, pactual, aquilo que Deus espera, e não só espera, mas demanda de seu povo. E, consequentemente, Ele exige cada coisa que você tem, que você é. Agora, podem dizer, Jimmy Swaggart, você está querendo nos dizer que não é agradável viver para Deus? Claro que não. É a vida mais agradável, gratificante que a pessoa pode ter. Viver para Jesus. E alguns de vocês pela televisão podem dizer, eu não estou entendendo, pregador. Eu sei, eu recebo suas cartas, entendeu? E nós lemos. Você não faz essas coisas que são agradáveis. Você nos diz que é errado beber cerveja, isso aí já acaba com as festas com cerveja. Você nos diz que não temos que ir no cinema, então isso acaba com toda atração sexual. Você diz que não podemos olhar com rabo de olho o sexo oposto, então isso de fora tudo aquilo que é divertido. E parece que aqueles que realmente querem viver para Deus, como você diz, não iam aproveitar a vida. Mas você não sabe. Veja bem, quanto mais perto você chega de Jesus Cristo e mais você se alimenta dele, mais satisfeito você se torna. Não dá para explicar isso para você. Você chega num ponto que não é que você vive um tipo de vida antisséptica, querendo as coisas do mundo sem poder tê-las. Quanto mais você está com Jesus, Ele preenche e dá tudo o que você precisa, toda a sua necessidade. Até que você não precise mais de uísque, você não precise mais de cerveja, e você não precise mais de estar na jogatina, você não precisa de mais nada que o mundo tem. Eu só posso te dizer que é verdade. Posso te mostrar uma foto e você não entender. Tudo que eu posso te dizer é, aqui está a porta, e vou tentar abrir a porta nessa noite. Outro dia eu estava andando com um embaixador israelita na costa mediterrânea, a caminho do Líbano, indo para Beirute e para Tiro e Sidom. Passamos pela Gama Carnal
e parou rapidamente nas beiras ali do lindo mar Mediterrâneo. Enquanto chegávamos mais perto da cidade que fica na beira do mar Mediterrâneo, aonde o Monte Carmelo começa, no pé do monte, tinha algo ali que fez o meu coração acelerar, pois foi ali que Elias encontrou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Quando você menciona Elias, é como se fosse um trovão. Nada é doce ou suave a respeito desse homem. Até o seu anúncio, quando aparece nos anais da história humana, é como se fosse uma tempestade de trovão e fúria. Apenas diz Elias, o tisbita. Quando ele aparece em Israel, ele aparece bem em meio ao pior pecado infiel que a nação já tinha conhecido, testemunhado ou experimentado. Ele era um homem para o seu tempo. Ele já foi copiado, falaram mal dele, perseguido, talvez mais do que qualquer outro profeta que já viveu. E um dia ele vai voltar e pregar de novo na cidade de Jerusalém, pois ele ainda vive nos portais da glória. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Sem anunciar nada, ele aparece. E os pregadores naquelas épocas eram pregadores. Homens eram homens naqueles dias. Profetas eram profetas naqueles dias. Não contratavam especialistas em relações públicas. Não contratavam companhias para fazer propaganda para eles. Não contratavam os rapazes da publicidade. Apenas apareciam com assim diz o Senhor, e o inferno tremia e os diabos saíam correndo de medo. É disso que a América precisa hoje. A América precisa de pregadores cheios do Espírito Santo, pregadores que pregam essa Bíblia como ela é, o inferno quente, o céu puro, o pecado preto e a justiça gloriosamente apresentada enquanto o Evangelho de Jesus Cristo vai adiante. Dinheiro não tem como comprar, diabos não tem como parar. E ele aparece e diz, assim diz o Senhor, de acordo com a minha palavra, não vai chover por 3 anos. E rapaz, isso é um anúncio, hein? Não vai ter nem orvalho na grama. Não vai ter nem pétalas de águas ali com suas folhas segurando a chuva que vai cair do céu, pois vai haver uma seca. E vai ser um deserto. Porque a nação pecou. Virou as costas para Deus. O pecado é a causa de nosso problema. Podemos culpar os republicanos, podemos culpar os democratas, podemos culpar todos os políticos pelos 12,8% número de porcentagem de desemprego em Chicago e o problema de 10,1% desempregados nos Estados Unidos. Pode culpar quem você quiser. Pode culpar o Reagan, pode culpar o Carter, pode culpar quem trabalha com ele, quem você quiser culpar. Mas o problema dos Estados Unidos da América é causado pelo pecado. Isso é fato. E a chuva parou. Espiritualmente falando, economicamente falando, materialmente falando, quando os homens viravam as costas para Deus. Olha só, a América tem um problema. E se políticos estiverem me ouvindo, e alguns estão ouvindo, e vocês têm que ouvir mesmo. A América está com um problema. O problema dela é que Deus levantou essa nação como a líder espiritual do mundo para levar o evangelho sobre a face da terra. Nós temos uma obrigação de enviar o evangelho para a América Central, a América do Sul, para a Europa, para a Rússia, por detrás da cortina de ferro, mandar para a China, mandar para o mundo inteiro. É o que temos que fazer. É o que temos que fazer agora. E se não conseguirmos fazer isso, não vai vir chuva. Se virarmos nossas costas para Deus,
nosso ponto principal não vai ser como outra nação por aí. Nosso fim vai ser tão catastrófico que é indescritível, porque a mão de Deus está nesse país. Não vai cair chuva, ele falou. E não caiu, e o chão ficou seco, terra rachou. E aí um dia o profeta, não era bem um profeta, era apenas um homem que amava a Deus, Obadias. Acabe estava procurando Elias, queria matá-lo. Sempre é o que o mundo quer fazer, vamos matar quem é de Deus, entendeu? Ele encontrou o profeta de Deus falou para ele, olha, diga a Acabe que eu preciso falar com ele. E o homem falou, eu não vou falar nada para Acabe, porque se eu trazer Acabe para cá, ele está procurando você em tudo que é lugar. Ele está com mensageiro em tudo que é lugar do mundo, procurando você, tentando te encontrar. E quando eu voltar para cá, você vai sumir. O poder de Deus vai te levar embora. E Elias falou, vou ficar aqui. Então, quando Acabe veio, com toda a sua comitiva reluzente, seus servos, carruagem, ele falou para Elias, você é aquele que está causando problemas em Israel. E Elias disse, eu não estou causando problemas, você é quem está causando problemas em Israel. Você pecou, você virou as costas para Deus. E ele disse, eu tenho a solução perfeita para isso. Através da sua esposa infiel, Jezabel, você trouxe a adoração de Baal a Israel. 450 profetas de Baal se assentam na mesa de Jezabel todos os dias. Traga todos esses profetas. Traga eles aqui para o Carmelo. Eu representarei a Deus e os seus 450 podem representar Baal. E o Deus que responder com fogo seja Deus. E Acabe falou, então tá bom, vamos lá. Tô dentro. Chegou o dia. O céu limpinho, nem uma nuvem no céu. E Elias disse aos profetas de Baal, 2 bezerros estão aqui. Você escolhe um e eu escolho o outro. Você vai primeiro, e o Deus que responder com fogo, que ele seja Deus. Invoque o seu Deus primeiro. E eles fizeram isso. Você conhece a história, toda criancinha de escola dominical também. Toda manhã até meio-dia gritaram, clamaram, se cortavam com pedras até que o sacrifício das 3 horas tivesse chegado. Então Elias aparece, e essa é a minha mensagem. Elias, um homem, dava para se perder de vista. Tinham milhares de israelitas ali. E a primeira coisa que Elias fez, a Bíblia diz que ele consertou o altar de Deus que estava quebrado. Quero que você entenda isso. A Bíblia diz que ele consertou. Ele pegou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e consertou o altar. Esse conserto do altar representa você e eu e nossa necessidade de consertar o altar em nosso coração. Escute o que eu estou dizendo. Podemos ir para a igreja, pertencer à igreja, ser religiosos, podemos fazer todas essas coisas, mas até que nosso coração realmente sem direito com Deus, você não fez aquilo que esse livro fala para você fazer, porque esse é o segredo. Veja bem, a maioria dos Estados Unidos pertence a uma igreja. Chicago é uma das cidades que mais pertencem à igreja na face dessa terra. Todo mundo aqui ou é católico ou protestante, um ou outro. Todo mundo pertence a uma igreja. Mas você pertencer a uma igreja, e me escute pela televisão,
Você fazer parte de uma igreja não é o que importa. O que importa é seu coração e como está alinhado com Deus. Elias consertou o altar. Essa é a nossa necessidade, consertar o altar do nosso coração. Você olha para o Jimmy Swaggart e você acha que me conhece. Muitos de vocês, até vocês pela televisão, vocês assistem o nosso programa e obrigado. Você me escuta pregar, muitos escrevem e dizem que não perde um programa e glória a Deus por isso. Você acha que me conhece. E eu escrevo um artigo em nossa revista todo mês e vai até 800 mil lares. Você lê, alguns de vocês leem todos os meses. Você acha que me conhece. Outros de vocês vêm para nossas cruzadas, estamos felizes em ver você, maravilhados. Conheci pessoas hoje que vieram do Canadá e outros que vêm de outras cidades. Estamos maravilhados em ver pessoas vindo de onde quer que você venha. E você acha que me conhece, mas você não conhece o Jimmy Swaggart. Você vê o exterior. Você ouve aquilo que você ouve na televisão e escuta aquilo que escrevemos. Você vê, enquanto tocam nossos discos, estúdios de gravação. Minha esposa me conhece melhor que você, mas ela também não conhece Jimmy Swaggart. E vou te chocar, nem eu me conheço. É aí que está o perigo. Quando um homem pensa que ele está de pé, ele tem que tomar cuidado para que ele não caia. Você está ouvindo? No coração de todo homem e toda mulher, existe uma semente, pode cometer os crimes mais terríveis e maior pecado do mundo. A possibilidade está em todos nós. Se não fosse por Deus. Pois Deus é o único que conhece o Jimmy Swaggart. Ele sabe quando entro, sabe quando saio, Ele sabe quando me levanto e quando me assento. Ele sabe o que penso antes de eu falar. Ele sabe quando aplica pressão e como vou reagir. Em outras palavras, Deus conhece meu coração. E é aí que está o problema. Contratamos quase 600 pessoas nessa organização. Temos um escritório no Canadá, um no Brasil, um na Filipinas, um na África do Sul, um na Austrália. E temos aqui também nos Estados Unidos. Temos outros escritórios em outros lugares. Contrato pessoas e eu não conheço essas pessoas. Eu acho que os conheço, espero conhecê-los, mas não conheço o seu pastor, nem sabe quem você é direito. Olha, eu disse tudo isso para dizer o seguinte. Você pode até disfarçar. Você pode fazer com que você pareça o que você não é. Você pode parecer que é bonzinho. Você pode até ser religioso. Você pode fazer os sinais e olha, eu estou pregando para católicos agora, para batistas e para metodistas e vou pregar para os pentecostais agora por uns 5 minutos. Você pode ter todos os sinais, levantando suas mãos, dando aleluia, falar as palavras certas, aqueles clichês, até orar em línguas. E o seu coração não está certo com Deus. Você está me ouvindo? Diáconos, seu coração está certo com Deus? Pregadores, seu coração está certo com Deus? No lugar secreto, quando ninguém mais está vendo ou conhece a comunhão com Deus, como é que ela está hoje? Elias consertou um altar quebrado e precisamos desses altares quebrantados, o nosso coração consertados em igreja após igreja, vida após vida e coração após coração. O altar precisa ser consertado. Estou falando de cristãos, não estou falando de quem não é salvo, não, eles não podem consertar nada. Estou falando dos cristãos. Conserte o altar. Aí a Bíblia disse que ele fez um rego em volta de tudo que fez. Consertou o altar
E interessante foi que ele fez um rego em volta. Algo estranho de se fazer. Aqui estavam milhares de pessoas olhando. Aqui estavam os 450 profetas. Que o evangelho sempre foi a minoria no que diz respeito a números. Nunca fomos a maioria. Até mesmo na América cristianizada, nunca fomos a maioria. Claro que não. Sempre foi uma disputa desequilibrada, se você me permite dizer assim. Para cada cristão verdadeiro, existem tantos que não estão salvos, que não sabem de Deus e não se importam com Deus. E se você acha que hoje, vocês que me assistem pela televisão, que se eu for salvo, então eu vou receber o aplauso das pessoas. Ora, não é assim. Existe muita coisa, mas se comparando com números com o mundo, somos poucos. A Bíblia diz que poucos encontram o caminho. E não soa muito bem, não é? Porque todo mundo quer pertencer a algo aonde a maioria está associada com aquilo. Mas com o cristianismo não é assim. A maioria está no mundo. Muitos seguem aquele caminho. A maioria é contra Deus. A maioria, e eu não estou falando aqui de 3 por 2 ou 4 contra 2, mais ou menos 1000 para 1, porque todo Israel estava desviado. Profetas de Baal se levantaram ali, só um profeta de Deus, contra toda aquela nação naquele dia. Na verdade, Deus só tinha 7.000 em toda uma nação que estavam servindo a ele. De 5 milhões de pessoas, somente 7.000 pessoas. Imagina só. Mas eu posso dizer o seguinte: numericamente, podemos ser minoria. Eu estou falando de cristãos verdadeiros. Não importa se você é católico, batista, pentecostal, presbiteriano, se você realmente é filho de Deus. Podemos, infelizmente, ser a minoria. Mas nós estamos no lado vencedor. Você me ouviu? Estamos no lado vitorioso. Isso não é só retórica, isso é verdade. Estamos no lado vitorioso. E como é que você sabe? Eu li a última página no livro, nós vencemos. Assim que eu sei. E ele fez esse negócio estranho, consertou o altar, depois ele fez um rego em volta do altar. E esse rego era uma tipificação da separação. Ele queria separar aquilo que pertencia a Deus de todas essas milhares e milhares de pessoas israelitas de pé ali que estavam longe de Deus. Separação. Agora, não gostamos dessa palavra, não é? Separação é meio que frio, porque fizemos o nosso melhor para tentar nos segurar ao mundo com uma mão e em Deus com a outra. No cristianismo, tentamos inclinar nossas doutrinas para que possam incluir o mundo assim como a cruz. Já tentamos fazer nossa pregação tão aceitável que qualquer um pode entrar. Não faz diferença quem a pessoa é, o que é, antes ou depois, são bem-vindos. Viva como você quiser, faça o que você quiser, pertença à minha igreja. Mas desde Gênesis até Apocalipse, sempre houve uma separação. Quando você vive por Deus, isso não é agradável. Isso não soa bem, é o que separa muitos de vocês de Jesus Cristo agora, o que estou para dizer. Quando você diz sim para Jesus, quer dizer que você tem que olhar para Ele e consequentemente virar as costas para o mundo e tudo que está nele desde aqui em diante. Isso é difícil de me suar. Eu não falei isso, é o livro que fala: sai de um meio deles e sede separados. O rego foi feito em volta do sacrifício. Você está dificultando? Não estou não.
O que eu estou pregando, o que eu disse no princípio desta mensagem, é a vida mais galardoadora, mais feliz que existe. Vocês cristãos, que estão indo para o cinema sábado à noite, para a igreja domingo de manhã, e bebendo socialmente seu vinho, né, enquanto come, e aí namorando o mundo, e com o resto do mundo, a igreja também. Vocês são os seres humanos mais miseráveis da face da terra. Eu vou te falar por que você faz isso. Existem muitas razões, mas uma específica, porque aí você é aceito pelo mundo, não é? Aí o mundo não pensa que você é meio maluco. Aí o mundo não pensa que você é louco. E você gosta dessas coisas também, né? O altar do seu coração está quebrado. Mas quando você separa, e eu não estou falando, né, de ter uma atitude mais santa que os outros, mas você está tão envolvido, tão imerso no Senhor, ama o Senhor tanto, ama Jesus de todo o seu coração, então não é um pecado, mas será que Deus permite? Automaticamente o Espírito de Deus começa a fazer um rego à sua volta, Ele vai fazer um rego. Existe, meu amigo, existe. E esse é o nosso problema, não queremos ficar nesse rego, queremos sair. Gostamos de coisas que não são boas para nós. E aí a Bíblia diz que ele colocou a madeira no altar. A madeira representa a cruz. Quero fazer uma declaração e eu quero que você me escute. A banalização, o flagelo e a morte do cristianismo é um cristianismo sem a cruz e um Cristo sem cruz. O cristianismo sem a cruz é o flagelo, é a morte do cristianismo. Esses que dizem ter uma super fé aí, que é algo que está dominando os últimos anos, que dizem para o povo americano que se você confessar as passagens corretas, usando as passagens corretas, Deus vai fazer o que você quiser que Ele faça, e você pode então influenciá-lo e forçá-lo a fazer algumas coisas quando você menciona alguma escritura ou outra, e você não tem mais dificuldades, você não tem mais problemas, você vai andar de Cadillac, usar sempre diamantes, morar em uma mansão nos melhores bairros, e daqui em diante vai viver no céu. E soa muito bem. Mas é uma mentira, porque nega a cruz de Jesus Cristo. Paulo não disse, eu me gloriarei nas respostas de oração. Ele não disse, me gloriarei nos milagres. Ele não disse, me gloriarei na sensação do que é estupendo. Ele disse, me gloriarei na cruz. A cruz. O que quer dizer? Quer dizer tomar a sua cruz e seguir a Jesus diariamente. É o que quer dizer. A lenha tipifica a cruz. Você pode dizer, pregador, você está pegando pesado. Se eu for viver para Deus, eu não estou entendendo. Você está me dizendo que eu tenho que mudar meu coração? Não, você tem que deixar Deus mudar, não é você. Você está me dizendo que eu tenho que ser separado de todas essas coisas que tenho vivido neles minha vida inteira, e eu gosto muito disso? Eu tenho que largar isso tudo? Você está me falando então que eu preciso carregar uma cruz? Olha, é melhor eu morrer, ué. É isso que você tem que fazer. E você está me dizendo que eu quero isso? Eu não quero nada desse tipo, não. Enquanto estou aqui assistindo seu programa de televisão agora, eu estou com uma lata de cerveja na mão, estou pronto para ir para uma boate do Texas hoje. Eles vão ter umas meninas bonitas lá, e a cerveja vai estar fluindo igual água, e a banda vai estar tocando a minha canção. Eu vou aproveitar. Eu sei. E pela manhã, rapaz,
Sua cabeça vai estar do tamanho de um balde. E seus olhos vão parecer brasa pegando fogo. Você vai acordar com uma grande dor de barriga. E você vai ficar vomitando no chão, falando, olha que bobeira que eu fiz. E de manhã eu vou acordar, cheio da glória de Deus, me sentindo como se eu estivesse em minha alma, direito diante de Deus, correto com Jesus, algo fluindo em meu coração, mantendo as trevas afastadas e uma graça maravilhosa em minha vida, dependendo dos braços do Pai. Aleluia! Aleluia! Mas tem um preço a se pagar por isso. Viu? Eu não estou vivendo como um monge. Ouviu? Eu vi um monge outro dia sendo entrevistado na televisão. Levanta 4 da manhã, todo dia. Aí faço todas as cerimônias. E eu não estou, falando mal disso ou tentando denegrir, não. Olha, eu admiro quem consegue fazer isso. Não bebe nenhuma Coca-Cola que seja. Esse terno aqui só custou $120, mas ele nunca teve nenhum terno. Vocês estão prestando atenção em mim agora, né? Continua ouvindo. Se ele olhar para uma mulher, alguém batia na cabeça dele. Mandava ele embora. Ele come 2 vezes por dia. E tem feito isso por 20 e tantos anos. Aí ele ficou sentado ali falando para a pessoa que o entrevistava. Eu nem sei se existe um Deus. Fiquei muito triste vendo aquilo. Ele disse, nunca... vida experimentei nada que me deixa saber que Deus existe. Eu não sei. O fato é que ele nunca tinha nascido de novo. Então um nômade, um monge, né? Hibernando, isolado, uma vida assim. Não é disso que eu estou falando, não. Nem eu quero um negócio desse. Isso é terrível, isso é chato demais. Mas Jesus, quando ele veio, ele não disse, eu vim para que você tenha uma chatice. E uma chatice abundante. Ele não falou, eu vim para que você não faça nada. Você não viver em uma camisa de força todos os seus dias. E você peca se abrir a boca. Esse não é o evangelho. Não é isso que eu estou pregando. Não é disso que eu estou falando. Mas Jesus apareceu e disse, eu vim para que eles tenham vida, 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 e para que tenham vida abundante. Não tem como viver até encontrar Jesus, não tem como aproveitar a vida até que você encontre Jesus. Você não sabe o que é vida sem Jesus, você não sabe o que é viver de verdade até encontrar Jesus, você não sabe o que é a vida até Jesus encher o seu coração. É disso que eu estou falando. É isso que eu quero dizer. E quando você encontra isso, você encontra tudo. Mas é um caminho bem apertadinho, entendeu? Apertado. Falei com esse jovem que escreveu aquela canção que eu cantei nessa noite. Ele disse, irmão Swagger, olha, eu estava cantando nas boates de Las Vegas. Ele cantava muito. Qual que é o nome dele, Doni? Carmen.
Ele é italiano. Se eu tentar pronunciar o sobrenome dele, vou começar a orar em línguas. Eu não consigo pronunciar. Mas olha, aquele menino cantava, viu? E ele foi salvo. Agora, olha, você tem um elemento cristão, e eu não estou falando mal deles, mas eles estão muito errados, tá? Eles falam que você pode ser salvo e continuar cantando nas boates em Las Vegas. Estou usando isso e a maioria de vocês nunca viu uma boate em Las Vegas, nem precisa ver. Mas estou usando como exemplo. E vale o mesmo para você aí, no lugar onde você mora. Seja onde for. Tem uma parte da comunidade cristã que diz que você pode continuar fazendo essas coisas e cantar ali, né? O sertanejozinho aqui, e cantar o seu rock and rollzinho ali, e cantar o forrozinho ali, não é? Sei lá. E aí depois você termina fazendo uma oração e o céu fica feliz. Mas isso não é verdade. Olha, não dá certo. Você está me ouvindo? Você pode tentar. Eu recebo suas cartas, vocês ficam bravos comigo, né? Alguns de vocês aí, produtores de Tennessee. Mas é a verdade, quando você é salvo e vem para Jesus Cristo, você não vai querer mais fazer parte desse mundo. Você não vai gostar mais, porque tem algo melhor em seu coração e em sua vida. Então, alguns de vocês sentados aqui dizem: Jimmy Swaggart, eu não concordo com isso. Não, eu não estou nem aí. Você não é meu chefe. Quando eu me ajoelho para orar todo dia, de manhã, quando eu abaixo para orar, eu não digo: oh meu Senhor João Smith. Eu digo: meu Pai Celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus. E Ele é que me dá ordem. Não é da minha conta se você gosta ou não gosta. O que eu faço é passar para você, eu faço o meu melhor. Estou te falando que quando você aceita Jesus, você deixa isso para lá. Entendeu? Ah, mas irmão Swaggart, eu posso testemunhar ali. Isso não é método nem motivação do seu coração. E você sabe. Eu posso falar de Jesus para eles. Ah, eles vão te ouvir sim, tá bom? Quando você bebe com o bêbado, a única coisa que acontece é que você também fica bêbado. Ele disse: irmão Swaggart, perguntei ele: o que você fez? Ele falou: larguei os negócios. Olha, larguei. Aí ele falou: sabe o que eu comecei a fazer? E olha, aquele menino cantava, rapaz. Olha, ele um dia vai chegar longe para Jesus, viu? Eu falo menino, mas na verdade ele tem 26 anos. Mas aí então... Ele diz: parei de cantar, né? Cantando nas boates mais famosas de Las Vegas. Fazendo mais dinheiro que eu podia imaginar, dirigindo os melhores carros, usando os melhores ternos. E comecei a cavar buracos para viver. Rapaz, eu quero te falar um negócio. Isso é duro, né? Alguns de vocês falam: meu Deus, eu não quero não. É por isso que a Bíblia diz que poucos são os que encontram. Você está me falando, Jimmy Swaggart, que se eu viver para Deus eu tenho que cavar buracos? Não, estou falando que você tem que estar disposto a fazer isso. É o que eu estou falando. É o que eu estou dizendo.
Mas toda vez que você se entrega a Deus, Deus te levanta, Deus te abençoa, Deus te ajuda, Deus te fortalece, Deus coloca algo em seu coração que Las Vegas e o mundo, e todo o brilho, e todo o glamour, e toda a potência que o mundo tem não pode dar. Eu sei do que eu estou falando. Se eu pudesse te fazer ver, vocês que ainda não viram, me escuta. Coloca a lenha no altar, e a lenha tipifica a cruz. Aí ele cortou aquele sacrifício, aquele bezerro, colocou em cima da cruz, naquela lenha. E essa Bíblia ainda diz para que você se apresente como algo santo, aceitável a Deus. Esse é o seu culto racional. Só tem um jeito. Aí ele derramou 12 cântaros de água. Ele tinha 4 cântaros, derramou 3 vezes em cima do sacrifício. E foi algo estranho. 12 é o número de Deus para o governo. O cristianismo pode parecer um amontoado poliglota de indivíduos desorganados que não sabem o que estão fazendo. Mas na verdade o governo de Deus é perfeito. E ele sabe exatamente o que está fazendo. Algumas pessoas não sabem, mas Deus sabe. Então ele derrama os 12 cântaros de água. É interessante porque ele está falando de fogo aqui. Ainda assim ele derrama 12 cântaros de água que eles tiraram ou de um ribeiro no Monte Carmelo, ou então trouxeram do mar Mediterrâneo. E derramaram em volta toda aquela água ali, 12 cântaros, até que entrou na lenha, entrou também no bezerro do altar, e todas as pessoas que estavam ali estavam de olho. Aí então aquele profeta corajoso se levanta, e começa a orar. E ele não fez uma oração longa, não, foi uma oração curta. Eu quero dizer aqui, a razão daquela oração ser tão curta é porque se tivesse demorado muito, Deus ia ter derramado fogo antes dele acabar. Quando ele começou a orar, ele tinha o fogo de Deus na alma dele, e de repente do céu, com milhares de olhos olhando para aquele sacrifício e para aquele altar, água que enchia aquele rego, água que enchia o altar, que enchia a lenha e o bezerro. 450 profetas de Baal olhando para ele, o rei Acabe olhando para ele. E de repente do céu, sem uma nuvem no céu, olha, não tinha nem uma nuvem, em lugar nenhum. Fogo veio do céu. Não foi fogo comum não, mas aquele fogo que veio do trono. Um fogo que é julgando o pecado. E não queimou como fogo comum queima de baixo para cima, foi de cima para baixo. Consumiu aquele sacrifício. E aquele povo estava de perto, porque Elias chamou eles para verem de perto. Consumiu o sacrifício, depois consumiu a madeira, queimou tudo. Depois queimou todas as rochas. E até queimou o pó, a Bíblia diz. Não ficou nem pó de só, queimou foi tudo. E até o fogo lambeu a água que estava no rego. Foi o fogo sobrenatural do céu, é o mesmo fogo que tinha começado ali o altar, né? O altar de bronze, quando Moisés construiu há centenas de anos atrás. E é o mesmo julgamento de Deus que foi derramado em Jesus.
quando ele morreu no Calvário, em nosso lugar, o fogo caiu. E quero terminar com o seguinte: esse mundo, ele não vai acabar no avivamento do Espírito Santo. Eu queria que acabasse, mas não vai. Queria que o que eu estou fazendo, o que eles estão fazendo, você que ama Jesus, está me assistindo, está fazendo, queria dizer que vai ganhar o mundo para Deus, mas não vai. Não vai. Esse mundo vai ser mudado quando Jesus Cristo voltar com o poder santo e pisar no Monte das Oliveiras em poder e glória, e o fogo de Deus consumir e queimar aquilo que não é santo. Mas até esse dia chegar, há um preço para que venhamos a pagar como cristãos. Eu estava no leste africano há pouco tempo. A poucas milhas de distância de onde eu estava, tem uma cidade que hoje tem muitos prédios. Tem um nome estranho que é chamado de Uga-Uga-Du. Fica em Burkina Faso. Tinha um outro nome antigamente e tal, mas então, em 1924, quando era um lugar que só tinha tocas, selvagens, pessoas que adoravam demônios, os bruxos sempre invocavam poderes demoníacos das trevas. Quando era o continente escuro, a África, um homem e sua esposa, o nome do homem era Eric Buchkleber, em 1924. Ele era um dos melhores oradores desta nação. Ele era o neto do general Booth, que começou o Exército da Salvação. Ele era linguista, falava fluentemente várias línguas, com um intelecto brilhante. Ainda assim ele falou: Deus me chamou para a África Ocidental. Agora, muita gente tentou pará-lo. Alguns diziam: Deus não chamaria um homem como você para desperdiçar seu ministério em um inferno como a África Ocidental, com os selvagens que ainda vivem nas trevas pagãs. E ele disse: Deus me chamou para lá e eu tenho que ir. Ele foi através de Springfield, no Missouri. A esposa dele estava grávida. Ela estava grávida de 8 meses. Era para ser seu primeiro filho. Ele foi até Londres para ver a sua mãe, a filha do general Booth, antes de partir. E foi embora. Sua esposa, grávida de 8 meses, e com ele chegaram até o porto. Andaram centenas de milhas em uma carroça, em estradas de terra, em carroças. Depois foram de barco, atravessaram o rio, até que finalmente chegaram até Uga-Uga-Du, Burkina Faso. William, ou Eric Buchkleber, uma semana depois de chegar ali, comeu agrião que não tinha sido cozido e pegou a febre de águas negras e morreu em 3 semanas. Seu filho nasceu alguns dias depois de seu funeral. As autoridades francesas ajudaram a enterrá-lo em Uga-Uga-Du, a vila
das ocas na África Ocidental. Sua esposa pegou seu recém-nascido, que nunca veria o pai. Mas antes de ir embora, centenas e centenas de nativos africanos da pele negra vieram ao batido do tambor e falaram desse homem que veio de tão longe e entregou a sua vida. Estou falando de carregar a cruz, estou falando aqui do rego, estou falando da lenha, estou falando do altar, estou falando de separação. Estou falando da batalha entre o bem e o mal. Enquanto faziam o funeral, veio o poder de Deus. Só disse isso tudo para dizer o seguinte: um grande amigo meu, que tem 81 anos de idade, Aaron Trotter, um dos maiores pregadores que já viveram, na minha opinião, se levantou naquela cidade, olha, hoje é cheio de prédio lá. Tentou tirar uma foto da lápide desse homem. Não conseguiu por causa do poder de Deus, ele me falou. Existem mais de 50 mil cristãos que amam a Jesus naquela área agora. E não havia nenhum quando aquele homem foi para lá. Há um preço, eu tenho que admitir. Há uma cruz, eu tenho que admitir. Há uma separação, a Bíblia diz que tem. Mas é vida eterna. Vida eterna. Abaixe sua cabeça, por favor. Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, eu te amo muito. Louvo o teu nome santo e precioso. Oro para que essas poucas palavras que dissemos, que tentamos mostrar ao povo, venha criar raiz e nunca volte vazia para ti. Jesus, eu peço isso. Olha, Deus, eu não conheço o clamor do coração de quem está aqui. Vocês que me assistem pela televisão, eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. E nessa noite estou pedindo que essas palavras encontrem moradia e venha suprir uma necessidade espiritual de cabeças baixas e olhos fechados. Preguei aquilo que acredito que Deus me deu. E quero fazer uma pergunta. Estou feliz que você está aqui. Estou feliz por vocês que me assistem pela televisão, seja quem você for. Nós te amamos. E porque eu te amo, eu prego a verdade para você. Mas quero perguntar como está seu coração. Elias teve que consertar um altar que estava quebrado. E quero te perguntar, como está seu coração nessa noite?
Você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça? Quero que você pense nisso. Quero perguntar você a respeito da cruz. Você está levando ela por Cristo? Quero perguntar a respeito do rego, da separação. Como está essa situação? Quero perguntar a respeito do sacrifício, do bezerro. E quantos aqui nesse ginásio, com milhares de pessoas aqui nessa noite, Jimmy Swaggart, agora me escute com atenção. Você não está vivendo bem. Você precisa de oração e não está vivendo bem. Olha, escute essas palavras. Eu não estou vivendo corretamente. Isso não é um estado condenatório. Eu não estou dizendo isso de você. Se for dito, é você quem vai ter que dizer, não é o Jimmy Swaggart. Eu não estou aqui para condenar, estou aqui só para apresentar o caminho. E Jesus é o caminho. Quantos aqui nessa noite podem dizer, não estou vivendo corretamente e preciso de oração? Levante sua mão. Levante bem alto agora. Estou vendo suas mãos, continue levantando. Estou vendo aqui no piso principal, nas arquibancadas, estou vendo. Deus ama o seu coração. Obrigado pela sua honestidade. Ore por mim. Agora quero que todos aqui hoje se levantem, por favor. Se coloque de pé.